Bom dia, gente. Estou eu aqui, André Psicólogo, para falar sobre psicologia, óbvio, e tantas outras coisas relacionadas à sociedade, relacionadas ao ser humano, dentro da idade de vocês, pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos. Alguns temas, algumas situações eu especifico do que se fala aqui, de que idade estamos falando aqui, mas no geral busco algo que todos possam se interessar, entender, compreender, que faça sentido para todos, né? Vamos lá, gente. Queria falar um pouquinho hoje sobre unidade humana, ou se vocês preferirem, é como eu costumo chamar, mas se vocês preferirem ser humano, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, acho que é legal, né? A gente tem que pensar que nós, independente de em qual desses lugares você ocupa, qual período maturacional você se encontra, pré-adolescente, adolescente, jovem adulto, independente do período maturacional que você se encontra, nós temos dúvidas, questões e alguns já precocemente, né? Porque normalmente algumas pessoas gostam de fazer reflexões quando mais maduras, lá na frente, depois de passar por jovem adulto, já adulto e tal, né? Então lá na frente gostam de fazer reflexões mais profundas. Outros gostam já precocemente, gostam de estar trazendo reflexões mais interessantes. Então, se há reflexão na tua cabeça e se dúvidas surgiram em função da reflexão, então bora lá esclarecer. Uma delas que eu acho legal a gente pensar aqui, gente, é uma questão que aparece às vezes, que surge às vezes até uma discussão em roda, né? E que fica uma coisa assim, pontos de vista diferentes, aquela confusão, né? Do ponto de vista assim, eu sou um ser humano autossuficiente, eu sou capaz de fazer qualquer coisa sozinho e eu não devo depender de ninguém, ou eu sou aquele ser humano que precisa, deve, pode estar em contato com a sociedade e que de certa forma depende da sociedade para se construir, para aprender, para evoluir, para crescer, isso e aquilo, aquele outro, né? Então fica aí muitas vezes uma rigidez intelectual, uma rigidez que faz com que a gente pense que só uma dessas respostas pode ser a verdadeira. Não pode as duas terem lá a sua verdade. É confuso administrar isso, né? Mas na verdade, gente, é isso. São duas verdades, né? É um pouquinho de cada coisa, tudo junto e misturado. A gente precisa sim entender, é muito importante para nós, importante que nós a nossa infância, tudo que veio anterior à idade que você se encontra hoje, tenha te fortalecido, tenha trazido para você possibilidades, tenha trazido para você recursos, né, ferramentas, senão vamos ter que desenvolvê-las. Mas é importante que a gente tenha uma certa segurança na hora de trazer certos assuntos, trabalhar, fuçar certos assuntos, né? E aí a gente entra nessa questão, né? Que o ser humano, ele é capaz de enfrentar desafios, de elaborar, entender qual é a questão, como lidar com aquilo, né? Cumprir prazos, realizar trabalhos, tudo que ele precisa fazer, estudar, isso e aquilo, ele é capaz de fazer sozinho. Sim, nós precisamos ter isso internalizado, precisamos fortalecer e acreditar em quem nós somos. Isso sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Porém, tem um outro lado da história aí, que sim, nós aprendemos muito com o outro, construímos muito ao lado do outro, se for essa a intenção, e muitas vezes, em função do que se fala aqui, um fenômeno específico, uma situação específica, onde sim, o grupo vai ter uma função muito mais importante, fundamental, que a unidade humana sozinha não vai ter lá sozinha ela não vai conseguir muita coisa. É juntar todo esse povo, aí você consegue atingir um objetivo. E principalmente, uma coisa que a gente não pode esquecer, o ser humano, ele anda muito solitário, muito fechado no seu canto, se comunicando só por celular, por computador, e não tendo muito contato com as pessoas lá fora, contato de verdade com as pessoas lá fora. Isso a gente não pode esquecer, gente. Nós temos sim uma dependência do outro, veja bem, dependência, aspas aí, um simbolismo, do ponto de vista que nós precisamos, é saudável, é terapêutico, é saudável para o ser humano ter contato com outras pessoas. Não podemos ficar sem esse espelho, sem ver uma outra pessoa, mas por favor, ao vivo e a cores.
para que os seus 5 sentidos, todos eles juntos e misturados, né, até o seu 6º sentido, enfim, para que você possa abraçar, seus 5 sentidos possam flutuar e abraçar essa presença. Você precisa sentir aromas, você precisa ouvir a voz dessa pessoa sem a caixa de som do celular, você precisa estar podendo ter esse contato visual, você precisa compartilhar aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento para que o aprendizado seja maior, para que você tenha esse aprendizado presente. Então, se ela está num lugar X que provoca nessa pessoa uma reação X, que bom que você também está no mesmo lugar que ela, está compartilhando essa experiência com ela, né? Então tudo se torna mais interessante ao vivo e a cores. Precisamos dessa construção para que a gente se construa, se adeque, venha a lapidar melhor aspectos nossos, para que a gente possa ter o elemento comparativo, o outro como elemento comparativo, não como dependência, como eu falei, a dependência aqui é só um simbolismo, mas ter o outro como elemento comparativo, ter o outro como forma de crescer, de construção, para que você se torne um ser humano mais seguro de si, mais capaz, sim, de realizar coisas sozinho, né? Aquelas que são possíveis você realizar sozinho, né? Então, eu acho que é isso, gente. A gente tem que entender, tem que ter flexibilidade de pensamento, não pode ser rígido, não pode ser teimoso, tem que ter flexibilidade de pensamento e entender que é possível, sim, que essas 2 questões venham a ser verdades muito importantes para nós. Tá bom, gente? Grande abraço, até mais.